Olá a todos, espero que estejam todos bem. Eu vou gravar esse vídeo e em função de tanta informação errada que não confere, dita por leigos, dita por catedráticos, e leigos ouvem catedráticos dando algumas informações e repassam essas informações como se fossem verídicas, porque ouviram um catedrático, um formado falando e acha, né, que isso é verdade. E a função, às vezes, de muita gente que usa de má fé é isso mesmo, é difundir uma inverdade ou uma mentira, e de tanto essa mentira ser falada, ela acaba se passando por verdade com o passar do tempo. Foi assim com inúmeros fatos. Então, por isso, eu resolvi fazer essa postagem, esse vídeo aqui sobre o nascimento da igreja. É uma disciplina que chama eclesiologia, né? Eclésia é uma palavra que vem do grego e significa igreja, né? A eclésia reunida. Então, a disciplina sobre o nascimento, a história da igreja chama eclesiologia. Para não ficar muito longo, a gente não vai aqui falar de todos o período. O período é o período apostólico, o período patrístico, o período medieval, o período moderno e o período contemporâneo, que é o que a gente está vivendo. Mas como a finalidade é falar do nascimento da igreja, eu não vou falar do século XV, XVI para frente, né, quando veio o protestantismo, a reforma protestante, a igreja anglicana, não. Eu vou falar só do período ali de nascimento e de infância da igreja, vamos dizer assim, né? Esse é o período apostólico e o período patrístico da história, né? A igreja, ela surge em Pentecostes ou após a ressurreição de Jesus Cristo, então ela surge no ano 34. A igreja cristã e vai de 34 a 100 no período apostólico, que é o período dos apóstolos, né? O último apóstolo a morrer foi João, mais ou menos no ano 100, né? Na ilha de Patmos, lá onde ele escreveu o Apocalipse. Depois do ano 101 até 303 é o período patrístico. É o período onde tem os pais da igreja, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né? Entre outros, formam o período patrístico. São os discípulos dos apóstolos que vão dar seguimento à igreja apostólica, né? Nesse período, a gente sabe que a igreja era muito perseguida. Inclusive, Pedro e Paulo foram mortos, mandaram executá-lo pelo imperador Nero, né? O Nero mandou matar Paulo e mandou matar Pedro. E depois disso tem o período medieval, muita gente chama de período das trevas, mas, né, muita coisa aconteceu de bom no período medieval, que vai do século I até o século XV, depois é um período moderno, do século XV ao XIX, e a contemporânea do século XX ao XXI, que a gente está vivendo agora. Então a igreja apostólica era uma igreja perseguida, né? A igreja no período patrístico, ela passou a ser uma igreja imperial e passou a deixar de ser perseguida e passar a ser uma igreja privilegiada. A gente sabe que Constantino, o imperador romano, saiu para uma batalha, né, colocou o crucifixo à frente dos capacetes do soldado e prometeu que se a batalha fosse vencida por ele se tornaria cristão, né? Então Constantino se torna cristão e dá privilégios àquela igreja que existia, né? E faz uma estátua de Constantino carregando a cruz. Constantino determina que os domingos iam passar a ser feriados, todos os domingos seriam feriado. A igreja e o Estado se fundem numa coisa só, né? E esse Estado começou a interferir na igreja. Os pagãos, que não eram, ou seja, os que não eram cristãos, os que não aceitavam o cristianismo, começaram a ser perseguidos. Então a igreja, de perseguida, passou a perseguir terrivelmente. E o governo cada vez mais interferindo nas coisas da igreja. Começou dando um poder, uma supremacia ao bispo de Roma. Não existia papado, existia bispo.
A igreja forte era forte em 5 cidades. Constantinopla, que antes era Bizâncio, né, e hoje é Istambul. Constantinopla, Roma, Jerusalém, Antioquia, onde pela primeira vez os apóstolos foram chamados de cristãos, e também Alexandria. Essas 5 cidades tinham seus bispos. E Constantino determinou que o bispo de Roma teria poder maior sobre os outros bispos. E aí, o cristianismo começou cada vez mais sendo dividido, sendo um cristianismo rachado. Nesse interim, começa a surgir lá em Jerusalém com força o islamismo, a igreja criada lá por Maomé. O islamismo crescendo forte na região, tomando força, porque o cristianismo estava rachado. O cristianismo começou a aceitar os pagãos virem para o cristianismo, trazer as imagens, a adoração às imagens começou a ser aceita, começou a vir a veneração a Maria, para tornar essa igreja mais inclusiva. Constantino começou a adotar essas coisas. Aqueles pagãos que vieram para o cristianismo, que eram adoradores de Mitra, decidiram que o Natal seria comemorado em dezembro, em homenagem ao deus Mitra. Então tudo isso provocou o que no ano de 1054, que é até aí que a gente vai nesse vídeo, o rompimento desse cristianismo. De vez, Roma, com toda essa interferência do governo nas coisas da igreja, criando esse monte de absurdo, ficou sozinha, e as outras 4 cidades permaneceram no que a gente chama de catolicismo do Oriente, ou catolicismo ortodoxo. E esse catolicismo romano permaneceu 1054 para frente, continuou perseguindo terrivelmente as pessoas, né? E no ano de 1506, por exemplo, mataram quase 1 milhão de judeus em Lisboa, num evento chamado Massacre de Lisboa, ou Páscoa de Sangue. Mas lá em 1054 houve esse rompimento. Católico romano para cá, ou católico do Ocidente, que é o que a gente conhece, e o catolicismo ortodoxo, sem essas coisas que foram instituídas por Constantino. Essa é a verdade sobre a história da igreja. Desde o seu período de nascimento, da crucificação de Jesus, ou de Atos 2, né, o evento de Pentecoste, até o rompimento com Roma. O que a gente conhece aqui é um catolicismo romano, não das outras 4 cidades lá, não aquele puro, aquele catolicismo, aquele cristianismo primitivo. Então essa é a verdade sobre o cristianismo, sobre o surgimento do cristianismo e sobre o que realmente houve. E o que a gente conhece aqui hoje nada tem a ver com aquele cristianismo apostólico, aquele cristianismo dos apóstolos e do pai dos apóstolos, que é a patrística. Nada tem a ver. Lá eles eram perseguidos, eram julgados pelos leões, era difícil, não tinha prata, não tinha ouro, mas tinha o poder de Deus, conforme está lá nos Atos dos Apóstolos. E a Bíblia relata isso em todo o nascimento da igreja, que é Atos, escrito por Lucas, né, que acompanhava Paulo, estudou inclusive com Paulo na Universidade de Tarso, né? A Bíblia relata tudo isso que acontecia no nascimento da igreja. Agora, o que a gente conheceu depois foi o que Roma passou para a gente. Nada tem a ver com o verdadeiro cristianismo primitivo. O que ainda deu sequência a esse cristianismo primitivo foram os católicos ortodoxos, as outras 4 cidades: Alexandria, Antioquia, Jerusalém e Constantinopla. Ok? Então, muito antes do rompimento que surgiu com Lutero, Gutenberg, o rei anglicano, que aconteceu em 1500, muito antes disso já houve um racha lá atrás, e esse romano de novo é rachado depois, e continua sendo rachado com o passar do tempo, né? Continua sendo, né, a gente tem vivido isso aí. Hoje até é muito mais difícil falar da história da igreja hoje, com tantas denominações, com tantas doutrinas, com tanta teologia surgindo aí, né, nessa pluralidade que existe.
mas esse nascimento é muito mais fácil explicar e entender, né? Então, aqueles leigos, aquelas pessoas que têm falado diferente de quem fundou, de que igreja que está aí, que foi fundada, a verdade é essa, né? Eu sou leigo, eu não sou formado, não tenho nada, mas eu leio, eu pesquiso e eu procuro a verdade. Não procuro comer pela boca dos outros, né? E a verdade é essa que eu reportei para vocês aí, ok? Paz e graça.